Bom dia, pessoal. Tudo bom? É, é com muito prazer e muita honra que eu venho dar essa aula hoje, que acho que não diria o primeiro, né? Porque essa é uma trajetória que a gente já vem construindo há um tempo, né? Mas é o primeiro passo dessa nova etapa do nosso treinamento final para poder instalar o projeto de ECMO no nosso serviço e, com certeza, salvar muitas vidas, né? Então é um prazer estar aqui hoje. Hoje é uma aula introdutória, né? A gente vai falar um pouquinho sobre indicações e princípios, porque parte do nosso time teve o treinamento já da Elso, mas nem todo mundo teve essa oportunidade. Então, a ideia dessas aulas aqui vai ser prover essa instrumentalização teórica, tá bom? Mas, lógico, a teoria não é suficiente para a gente poder cuidar de um doente em ECMO, então a gente vai ter uma parte prática também, tá bom? Então, eu queria começar. Bom, eu sou a Carol Campos, né? Eu sou cardio-intensivista pediátrica da Cardioped Brasil. Então, a primeira grande mensagem que eu queria deixar para vocês aqui é que a ECMO, ela não é um tratamento em si, né? A ECMO não vai tratar nada, a ECMO não trata o coração, muito pelo contrário, a ECMO muitas vezes piora o coração e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, tá bom? Então, a gente tem que ter muito critério para quem a gente vai indicar a ECMO, tá bom? Por quê? Porque tem que ser uma doença que tem um tratamento. Se a ECMO não vai tratar, eu preciso ter um tratamento para oferecer para esse doente, né? Que é o que a gente chama de recuperação, um doente que tem uma possibilidade de recuperação, tá bom? A ECMO pode, em alguns casos, levar esse doente até o transplante, dar o suporte cardiovascular para esse doente até o transplante, né? Isso é um tema em aberto na literatura, não são todos os centros transplantadores que usam a ECMO como ponte para transplante por dois motivos, né? Primeiro, que a ECMO ela é um dispositivo de curta duração, né? E o doente que está em ECMO é um doente que está muito grave, e por isso que ele está em ECMO, né? Então, ele está sob risco de disfunções orgânicas, e o resultado do transplante do doente que vai em ECMO, ele é pior, né? A sobrevida desse doente é pior. Então, isso não é uma prática em todos os centros ao redor do mundo, tá bom? A ECMO, ela pode levar o doente até o que a gente chama de uma ponte. O que que é essa ponte? Então, por exemplo, um paciente com cardiomiopatia dilatada, choque cardiogênico, né? O que que eu quero? Eu quero chegar com ele até o transplante, né? Para chegar com ele até o transplante, se ele estiver muito, muito grave, eu preciso resgatá-lo das disfunções orgânicas. Aí eu coloco em ECMO. Mas a gente falou agora, né? A ECMO não é o melhor meio de levar esse doente até o transplante. Aí o que eu posso fazer é colocá-lo num dispositivo de assistência ventricular. É o meu mesmo, eu achei. Desculpa. Então, retomando, né, eu posso colocar esse doente em ECMO com a intenção de transicioná-lo para um suporte circulatório de longa duração, que são os dispositivos de assistência ventricular, que vão dar um suporte hemodinâmico para esse doente até que ele possa esperar o transplante chegar, tá bom? Então, aqui a gente tem alguns dispositivos, infelizmente são poucos na pediatria, eles não estão disponíveis para os pacientes no SUS, e mesmo na saúde suplementar, muitas vezes a gente tem dificuldade de liberação do convênio. Os principais nomes que vocês podem ouvir é o Berlin Heart, que é o que a gente usa para pacientes menores, é a única bomba que a gente tem disponível para pacientes menores, e o HeartMate 3, que é um dispositivo implantável interno, que a gente usa para pacientes maiores, e maiores a gente está falando aí 30 quilos para cima, tá bom? E por fim, a ECMO pode levar esse doente para decisão. O que que é isso? É aquele doente que eu não conheço, ele é novo no meu serviço, ele chega muito grave. Eu não sei ainda se ele é um candidato, por exemplo, a um transplante ou a um procedimento cirúrgico, mas o que eu sei é que se eu não der tempo para ele, ele não vai sobreviver e não vai ter essa oportunidade de o time decidir o que é o melhor cuidado para ele, tá bom? Então, aí do lado a gente tem a imagem de uma ponte, porque a ECMO ela é uma ponte. Ela é uma ponte, ela vai levar o doente da gravidade extrema para algum lugar, né? E este lugar não pode ser o precipício.
Então, essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês, tá bom? A gente tem que ter muito claro, quando a gente indica a ECMO, aonde a gente quer chegar, qual é o resultado que a gente espera para esse doente, tá bom? Por quê? Porque senão eu estou incorrendo em distanásia, né? Isso é sofrimento para o doente, isso é sofrimento para a equipe, isso é sofrimento para a família, tá bom? Então, a gente precisa ter muito critério na indicação. E como que a gente vai indicar? É que é uma terapêutica que a gente não quer indicar cedo demais, porque ela expõe o doente a riscos, né? A gente vai falar um pouquinho das complicações, mas a gente também não quer indicar tarde demais quando eu já tenho disfunções orgânicas irreversíveis, lesão renal, lesão hepática já irreversível, né? Então, a classificação de Intermax é uma das classificações que a gente usa para nortear a indicação da ECMO, tá bom? Ela tem o equivalente pediátrico, que é o PEDMAX, são bem parecidos, tá bom? Ela vai classificar o doente numa escala que vai de 1 a 7. E por que que surgiu essa escala, né? Vamos pensar. Quando a gente fala de insuficiência cardíaca, a escala que a gente mais conhece, né, é a da New York Heart Association ou a do American College, né, que vai falar para o doente, para a gente que o doente tem basicamente 4 estágios da insuficiência cardíaca, né? Ele é assintomático, ele cansa para os grandes esforços, para os pequenos esforços e ele cansa no repouso. Mas se a gente for pensar, esse doente que é classe funcional 4, ele tem uma apresentação muito diversa, né? Por quê? Porque ele pode estar em casa e não consegue tomar banho sozinho, precisa de ajuda. Ele pode estar hospitalizado, recebendo furosemide-V na enfermaria. Ele pode estar na UTI, em ar ambiente com milrinone. E ele pode estar entubado com várias drogas, na beira da diálise, ou até morrendo, né? Então, a classificação de Intermax ela vai estratificar para a gente a classe funcional 4 da New York Heart Association. Ela vai pegar esse grande guarda-chuva da insuficiência cardíaca avançada e vai dizer para a gente o quão avançada ela é. Então, o 1 é o mais grave, o 7 é o menos grave, tá bom? O 7 equivale à classe funcional 3 da New York Heart Association, tá bom? O Intermax 3 é aquele paciente que já está internado em uso de milrinone, mas está em área ambiente, está estável, então com o seu milrinone ele fica lá bonitinho, você tenta tirar o milrinone, ele falha o desmame, tá bom? O paciente Intermax 2 é aquele que vem tendo um declínio progressivo. Então, ele precisa associar uma adrenalina, ele tem uma diurese limítrofe, e o principal sintoma, na verdade, é a dificuldade de alimentação e a desnutrição. Tá bom? Então, esse é o principal marcador que a gente vê na prática clínica em relação à progressão da doença. E o Intermax 1 é aquele paciente que está morrendo. Se em algumas horas eu não prover algum tipo de suporte diferente para ele, ele não vai sobreviver, tá bom? Então, idealmente, a gente quer indicar o suporte circulatório, né, do 3 para cima. E quando a gente fala de ECMO especificamente, não de todos os tipos de suporte circulatório, a gente está circulando aqui entre o 1 e o 2, tá bom? Então, as indicações no pré-operatório. Esse paciente pode ser o doente clínico, né? Ele pode ser uma ponte para recuperação, por exemplo, uma miocardite, que chega em choque cardiogênico, eu sei que tem chance de recuperação. Pode ser, como a gente já falou, uma ponte para o transplante, uma ponte para a decisão, e no caso dos dispositivos de longa permanência, ele pode ser uma terapia de destino. A ECMO nunca vai ser uma terapia de destino, tá bom? E no pós-operatório, a gente vai falar daquele doente que tem uma dificuldade de sair de bomba, desde que ele não tenha uma lesão residual que precise ser abordada, né? Não adianta eu colocar em ECMO se ele tem uma lesão residual sabida. O que ele precisa é voltar em bomba e corrigir a lesão residual, tá bom? O paciente que tem um declínio progressivo no pós-operatório por disfunção ventricular, hipertensão, crises de hipertensão pulmonar refratárias às medidas clínicas, desde que essa não seja uma hipertensão fixa e irreversível. Arritmias refratárias, e aqui, na minha experiência, são os melhores resultados que a gente tem. Então, aquele paciente que está em JET, que, como a gente comentou na aula de JET, né, ele não responde a todas as medidas, a última linha do tratamento é a ECMO. E uma vez em ECMO, o manejo da JET fica muito mais fácil. Então, é um doente que em 48 horas a gente consegue decanular. No atendimento e no resgate da parada cardíaca, isso é algo que alguns centros fazem, né? Por exemplo, na França, isso é feito até num cenário extra-hospitalar. Para quem tiver curiosidade na internet, tem uma foto que eu acho bem legal, que é um paciente sendo canulado no Museu do Louvre.
Então, é um cenário já dos faixa preta, né, da ECMO. E a disfunção primária do enxerto, aqui é uma indicação muito adequada e precisa. Aquele paciente que eu transplantei, o coração não bate legal, tem disfunção, não responde às medidas clínicas. A gente sabe que a disfunção primária do enxerto, ela é multifatorial, ela tem uma duração muitas vezes limitada, então a ECMO tem bons resultados aqui. Muito bem, e aí eu venho falando para vocês que tão importante quanto indicar é saber contraindicar. As contraindicações, de maneira geral, elas são relativas e elas dependem muito da experiência do serviço, né, dos resultados do serviço, mas em alguns casos a gente com certeza não vai indicar, por exemplo, se eu tiver disfunção irreversível já de múltiplos órgãos, mas a gente sabe que na pediatria é muito difícil definir irreversibilidade, né? Limitação terapêutica, aquele paciente que já foi alinhado, que ele não vai ser submetido a suportes invasivos adicionais. O paciente que está sangrando, choque hemorrágico, esse aqui é um paciente muito difícil, por quê? Porque na ECMO a gente vai precisar anticoagular esse doente. Paciente com comprometimento neurológico grave, prematuridade extrema e, como eu falei para vocês, o paciente que não sai de bomba por uma lesão passível de abordagem cirúrgica. E o que que a gente antecipa de complicações, né? Então, as complicações da ECMO, elas decorrem do fato de que eu tenho, perdão, sangue correndo fora do endotélio, sangue correndo fora do vaso, e isso é uma situação muito trombogênica, né? Então, eu preciso anticoagular esse paciente, e aí eu corro risco de hemorragia. Eu tenho sangue passando por uma bomba, por um circuito, que vai gerar turbilhonamento e hemólise e infecção, né? Essas são as principais preocupações que a gente tem, tá bom? Então, aqui para vocês verem, né, uma foto de um circuito onde a gente vê, essa é a cânula arterial, porque é o sangue mais vermelho vivo que está oxigenado, aqui a cânula venosa, e a gente vê vários pontos escurecidos que são trombos, tá bom, no circuito. E hemorragias, que podem decorrer tanto da ruptura do circuito, de algum ponto do circuito aberto, ou do próprio paciente, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho do circuito. O que é a ECMO, né? Então, a ECMO vai ser composta por cânulas que vão ser conectadas ao paciente e que vão drenar e retornar o sangue para o paciente. Então, no nosso contexto, tudo que eu vou falar aqui vai ser sobre ECMO veno-arterial, tá bom? Eu não vou abordar a ECMO veno-venosa, porque acho que o foco do nosso serviço é a ECMO veno-arterial, que é uma assistência que vai dar suporte tanto hemodinâmico quanto ventilatório, tá bom? E ela chama veno-arterial ou VA, por quê? Porque ela drena da veia e devolve na artéria, tá bom? Então, as cânulas, eu vou ter uma cânula venosa, que vai drenar o sangue, e uma cânula arterial, tá bom? A estratégia de canulação, aonde o cirurgião vai colocar essa cânula, ou o ECMO especialista vai colocar essa cânula, depende da condição clínica do doente, do tamanho do doente, das cânulas que eu tenho disponíveis e do que eu antecipo que sejam os próximos passos, tá bom? Então, um paciente com miocardite, eu posso optar, por exemplo, um paciente clínico que não tem uma intenção cirúrgica, eu posso optar, por exemplo, por uma canulação que a gente chama de periférica, né? Eu não vou abrir o tórax do doente, eu vou canular o doente, por exemplo, através dos vasos cervicais, carótida e jugular, tá bom? Ou vasos femorais, tá? Eu posso ter também uma canulação central, toracotomia, cânulas direto, átrio direito, aorta é a, a apresentação mais comum, tá bom? Essas cânulas vão ser conectadas à tubulação do circuito, então eu vou ter tubos, aqui vocês podem ver, né, esses tubos aqui descendo na foto desse paciente que está em ECMO, que vão levar o sangue e para passar até a membrana de oxigenação e a bomba, tá bom? Então a bomba, ela vai fazer o papel do coração, ela que vai prover o débito. E a membrana, ela faz a troca gasosa, tá bom? Essa membrana, ela é composta de um material semiporoso, então por dentro de pequenos capilares passa um fluxo de gás e através desses capilares
passa um fluxo de sangue, o sangue passa. Então, é semelhante a um filtro de prisma ou a um hemoconcentrador, que acho que é algo que mais vocês já devem ter tido mais contato, né? Então, ao invés da solução de dialisato passar por dentro, o que passa por dentro é o ar, o fluxo de sangue, e o sangue passa através. E ali, nessa membrana semipermeável, eu tenho troca, tá bom? Gasosa. E para definir o quanto de assistência eu vou dar, o quanto de oxigenação e troca de gás carbônico eu vou dar, o que eu vou definir é a fração inspirada de oxigênio que eu vou colocar nesse gás, e isso eu faço através de um blender que vai misturar ar comprimido com oxigênio, tá bom? E através do fluxo, tá bom? A gente vai mostrar um pouquinho isso. Então, eu tenho a bomba, eu tenho um aquecedor que vai aquecer esse sangue que passa fora do corpo do doente, porque senão ele vai ficar hipotérmico. E eu tenho também o console, tá bom? As fotos que eu trouxe aqui hoje não são exatamente do equipamento que a gente vai utilizar, mas os princípios são os mesmos, tá bom? E no treinamento prático a gente vai usar o equipamento que a gente vai ter na nossa prática, tá? Então, aqui uma foto mais de perto. Vocês podem ver, essa aqui é a bomba desse tipo de circuito, né? Essa aqui é a membrana. E aqui a gente tem cânulas, uma cânula com sangue mais vermelho vivo, que é a cânula que já passou, o sangue que já passou pela membrana e está oxigenado e vai voltar para o doente, e aqui uma cânula venosa, que é a cânula que drena o sangue do doente, né? E percebam, aqui eu tenho um durex azul, para identificar que essa cânula é a venosa. E na arterial eu tenho um vermelhinho também, ó, vivo, tá bom? Então isso ajuda a gente a identificar qual cânula é qual, em especial em situações em que eu tenho falha de oxigênio e as duas cânulas vão estar da mesma cor, porque aqui é fácil de entender qual que é qual, né? Aqui está uma bomba, né? Então essa bomba, ela é uma bomba centrífuga, né? Então o que isso quer dizer? O sangue foge do centro, então ele entra pelo centro da bomba, a bomba gira e propulsiona esse sangue para sair por esse conector, tá bom? Por ser uma bomba centrífuga, ela é uma bomba que é totalmente dependente da pré-carga e da pós-carga, tá bom? O que que eu quero dizer com isso? Se eu tiver alguma coisa que está dificultando o sangue chegar nessa bomba, ela não vai conseguir gerar fluxo, tá bom? O que que pode dificultar? Paciente hipovolêmico, né? Paciente num choque hemorrágico, uma dobrada no circuito, na cânula venosa ou na parte da tubulação venosa, né? Às vezes a gente transporta o doente e volta, a cânula fica um pouquinho dobrada ali na borda do berço e aí a bomba não dá fluxo, tá bom? E da mesma maneira, qualquer coisa na cânula arterial, na parte arterial do circuito, tá bom? Na parte pós-bomba, na verdade. Esse aqui é uma bomba que tem uma bomba. Então, eu preciso sempre ter um mecanismo reserva de prover fluxo. Se eu tiver uma falha de energia, se a bomba falhar e tudo mais. Então, alguns modelos têm uma bomba reserva manual, que sempre vai ficar perto, tá bom? Alguns modelos têm uma bomba reserva elétrica, que também vai ficar perto, tá bom? E se em algum momento eu tiver uma falha de bomba, o que eu vou fazer é tirar essa bomba aqui, que nada mais é do que isso aqui preenchido de sangue que encaixa nesse console, eu vou tirar ela desse console e vou passar para o outro console, tá bom? A gente define na ECMO o número de rotações por minuto. É isso que eu defino, isso que eu ajusto, né? Então, se você for pensar em termos de um ventilador mecânico, por exemplo, a gente tem muito mais parâmetro para ajustar, né? Na ECMO, a gente ajusta as RPMs, as rotações por minuto, tá bom? E aí, a depender da volemia desse doente, da resistência que essa ECMO, da pós-carga que essa ECMO encontra, que essa bomba encontra. Então, por exemplo, é diferente um doente que está com noradrenalina, vasopressina, adrenalina, que está bem vasoconstrito, e aí isso aumenta a pós-carga da bomba, de um doente que está só com milrinone, né? Então, o doente só com milrinone facilita o funcionamento da bomba, tá? Então, o que eu defino é o número de rotações. E aí a bomba vai me mostrar o fluxo que ela está conseguindo dar a partir dessas rotações, tá bom? E esse fluxo, ele é o débito do doente, né? Então, a gente sempre tem que pensar no doente em ventilação mecânica, no doente na diálise, no doente em qualquer tipo de suporte, que esse suporte, ele é um suporte, ele ajuda a função nativa, né?
Então, no doente em ECMO, eu tenho que entender que o débito cardíaco total dele é a soma do débito da ECMO mais o débito nativo dele, né? A troca respiratória dele é a função pulmonar mais a função da membrana, tá bom? E aí, por que que eu estou falando isso? Porque a dia a dia do cardiointensivista é o quê? É lidar com baixo débito cardíaco, né? E aí eu tenho uma ferramenta que me fala o quanto eu estou dando de débito para esse doente. Por quê? Porque ele vai mostrar ali, ó. Então, aqui nesse caso, ele mostra no fluxômetro 243 ml por minuto. É isso que eu estou dando para o doente, eu meço o quanto eu estou dando para o doente. Então, eu consigo estimar o quanto de assistência eu estou dando. Na pediatria, a gente vai calcular tudo por quilo, né? Então, se eu estiver dando 1 litro, meu doente pesa 10 quilos, eu estou dando 100 ml por quilo de débito, tá bom? E é assim que a gente se comunica no dia a dia, tá? Então, a ECMO, quando a gente vai passar o plantão, né? Então, estou com 2.500 rotações, gerando um fluxo de 100 ml por quilo para o meu doente, e isso está sendo suficiente ou não, tá bom? E o aquecedor que, em geral, fica aqui embaixo, tá? Aqui é o blender, que eu falei para vocês. Então, o blender, a gente vai definir, de um lado, a FiO2, que vai de 21 até 100%, tá bom? E o sweep. O sweep é o fluxo de gás que está passando pela membrana, tá bom? Então, pela membrana está passando 200 ml por minuto. A gaso não está legal, eu vou ajustar esse sweep, tá bom? Para cima, para baixo, tá? Então, o blender e os gases eu vou ajustar aqui, tá bom? E a gente vai fazer uma aula só de gasometria, só de interpretação da gasometria, eu não vou entrar muito a fundo nisso hoje. E aí, então, eu vou ter um circuito, né? Como eu falei para vocês, aqui uma canulação central. Eu peço desculpas pela licença poética do desenho, porque as minhas habilidades são limitadas. Então, eu tenho um coração, átrio direito, tronco pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta. E aí, esse paciente está numa estratégia de canulação central. Eu tenho uma cânula que drena do átrio direito, que é a parte venosa do circuito, ou pré-bomba, tá bom? Esse fluxo vai ser direcionado para a minha bomba, que está representada aqui nesse círculo em verde, e posteriormente para a minha membrana, tá bom? Depois de passar pela membrana, esse sangue vai voltar para a aorta, tá? Então, é muito importante eu entender que o meu circuito ele tem três zonas, né? Ele tem a zona pré-bomba, ele tem a zona entre a bomba e a membrana, e ele tem a zona pós-membrana, tá bom? Tudo que vem antes da bomba tem uma pressão negativa, porque a bomba aspira do doente, gerando uma pressão negativa, e empurra o sangue para a membrana e de volta para o doente, gerando uma pressão positiva, tá bom? Então, tudo que vem pré-bomba, a gente pode falar assim, tá na zona pré-bomba, ou tá na zona negativa, ou P1, vocês podem ouvir esse termo também, tá bom? Tudo que está entre a bomba e a membrana, a gente chama isso de safe zone, zona de segurança, tá bom? E eu já vou explicar para vocês por que que a gente chama assim. E tudo que está depois da membrana tem pressão positiva e vai diretamente para o meu doente, tá? Então, por que que a gente chama a zona entre a bomba e a membrana de safe zone, né? Por quê? Porque tudo que está pré-bomba tem uma pressão negativa no circuito, certo? Então, qualquer desconexão que eu tiver, um pigtail que ficar aberto, ou se o catéter central do meu doente ficar aberto depois que eu coletar um exame, tudo ali está submetido a uma pressão negativa, a bomba está aspirando tudo dali. E aí eu tenho risco de entrada de ar, né? Por quê? Porque a bomba está aspirando do ambiente, tá? Tudo que vem depois da bomba é pressão positiva. Então, se eu deixar alguma parte aberta ou se o circuito romper, o sangue vai sair do circuito, tá bom? Então, antes da bomba, alguma coisa aberta entra, porque a pressão é negativa, depois da bomba, alguma coisa aberta sai, tá bom?
Então, a entrada de ar é uma das emergências que a gente tem ECMO, a gente vai falar sobre as emergências também no momento oportuno, mas é uma zona de risco, né? Eu não posso, idealmente, infundir nada ali, por quê? Porque se eu puser um bag, abrir ali na zona negativa e não prestar atenção, assim que acabar, o ar todo vai entrar, tá bom? Da mesma maneira, a zona pós-membrana, ela é uma zona de risco também, porque qualquer coisa que eu tiver ali, seja uma bolha de ar, seja um trombo, vai diretamente para o meu doente, diretamente para a aorta do meu doente, diretamente para a carótida e para o cérebro, tá bom? Então, trombos, é, qualquer coisa, né? Embolia aérea, que esteja depois da membrana, é uma situação de risco também, tá? E por isso que a zona entre a bomba e a membrana é a safe zone. Por quê? Porque é uma zona de pressão positiva, então a chance de entrar ar não existe, né? Mas se, por exemplo, se acontecer alguma coisa e o ar chegar ali, a membrana, ela é capaz de filtrar uma parte desse ar, tá bom? Ou trombos que se formem e que cheguem até ali, tá? Então a membrana protege o doente e eu estou numa zona de pressão positiva. E é por isso que ela é a safe zone. E toda vez que a gente tiver que manipular o circuito, a gente vai dar preferência para manipular o circuito aqui. Se eu tiver que ligar uma diálise, eu vou dar preferência para ligar essa diálise aqui, tá bom? Muito bem. E aí vamos falar um pouquinho sobre a ponte, tá? O que que é a ponte? A ponte é uma estratégia da qual a gente vai lançar mão quando eu tiver um doente que é muito pequeno e que precisa de um fluxo muito menor do que o fluxo que é requerido pela membrana. Então, toda membrana, o fabricante manda lá no manual, nas especificações, o fluxo mínimo para essa membrana é 0,5 litro por minuto, por exemplo. Tá? Então, 0,5 litro por minuto de fluxo de sangue através da membrana é um fluxo que é pequeno para um adulto, mas que pode ser muito grande para um recém-nascido, né? Um recém-nascido de 2,5 kg, um fluxo de 0,5 litro por minuto de sangue é 200 ml por quilo de débito, é bastante coisa, né? Então, se eu coloco um fluxo menor do que o 0,5 litro, eu corro o risco de trombose da membrana. Se eu coloco um fluxo mínimo ou maior do que o mínimo para proteger a membrana, eu estou expondo o meu doente a um alto débito cardíaco, tá bom? E é aí que entra a ponte, tá? Então, a ponte é um mecanismo que a gente tem para dar fluxos diferentes para a membrana e para o doente. E como que eu faço isso? Eu crio um bypass, tá? Então, aqui deveria ter uma linha vermelha de cânula também. Então, imaginem que existe isso, tá bom? Então, uma parte do sangue, o sangue, né, o fluxo total vem, passa pela bomba, o fluxo total vem, passa pela membrana, tá bom? E aí, chegando aqui, ele vai se dividir. Uma parte vai para o doente e uma parte vai recircular pela ponte, tá bom? Então, com isso, eu consigo dividir o fluxo total, uma parte para o doente, uma parte fica recirculando na membrana. E aí eu consigo dar o que eu preciso para os dois, tá bom? E como eu ajusto isso? Na ponte, a gente tem uma pinça que é regulável e que vai fazer uma resistência regulável nessa ponte. Então, se eu aperto mais essa pinça, a resistência da ponte aumenta, o fluxo na ponte cai, aumenta o fluxo para o meu doente. Se eu solto a pinça, deixo a pinça mais solta, ou se eu abro totalmente a ponte, vai passar mais fluxo pela ponte, mais fluxo vai recircular, menos fluxo vai para o meu doente, tá bom? Então, isso é uma estratégia que a gente usa em geral para as crianças abaixo de 10 quilos, nos circuitos que têm tubulação 1/4, tá bom? A gente tem dois tipos de diâmetro das tubulações. A gente tem o circuito 1/4, que é o circuito pequeno, e o circuito 3/8, que é o circuito grande, tá? E aí aqui vocês podem ver a configuração de uma ponte, tá bom? Então eu tenho a bomba, né? A membrana aqui. E aí, como eu falei para vocês, né? O sangue vai sair da bomba, o fluxo total passa pela membrana. A hora que ele chega aqui, uma parte, que é essa parte aqui, vai para o meu doente, outra parte passa pela ponte e volta para a bomba, e volta para a membrana, tá? E aqui a pinça, essa aqui é uma pinça de Hoffman, que a gente chama, que é essa pinça regulável, com essa parte aqui de baixo eu giro, e aí eu defino o quanto ela está pressionando ou não a ponte. E aí, por fim, vamos falar um pouquinho só sobre pressões e dar uma introduzida na questão da gasometria. Então, como eu falei para vocês, né, a gente tem
pressões negativas pré-bomba, pressões positivas pós-bomba, e eu preciso monitorizar essas pressões, porque pressões excessivamente negativas colocam o fluxo do circuito em risco, e eu preciso entender por que que elas estão excessivamente negativas, e pressões depois do circuito, eu preciso monitorizar, por quê? Porque eu preciso saber qual é a resistência que a minha membrana está oferecendo. Por quê? Porque a membrana ela tem uma meia-vida, né? Ela dura um tempo. Conforme o tempo vai passando e o paciente tem dias de ECMO, essa membrana, por mais que eu não tenha trombos visíveis, que às vezes eu tenho, ela vai acumulando microtrombos e ela vai aumentando a sua resistência e piorando a sua função. Quanto mais trombo eu tiver, pior vai ser a troca gasosa nessa membrana, tá bom? Então, a gente vai monitorizar a pressão pré-bomba, que está aqui, né, o P1, como eu falei para vocês. Essa pressão vai ser uma pressão negativa e vai contar para a gente o quanto essa bomba está precisando puxar o sangue, tá? Depois da bomba, eu vou ter uma pressão que a gente chama de P2, e depois da membrana eu tenho P3. E aí, entre P2 e P3, eu faço essa conta, e aí eu tenho o gradiente através da membrana, ou o gradiente transmembrana, tá bom? Quanto maior o gradiente de pressão através da membrana, maior a resistência dessa membrana, pior vai ser a função, mais perto eu vou estar chegando de uma falha total da membrana, tá bom? Então, essas são as pressões que a gente vai monitorizar no nosso circuito, e quando o circuito é montado pelo ECMO especialista, ele vai deixar um pigtail ali para mensuração da pressão que vai ser ligado nos transdutores. E aí, por fim, as gasometrias. Eu vou contar para vocês basicamente da onde a gente colhe, qual é a função, e depois a gente vai fazer uma aula de interpretação das gasometrias, tá bom? Então, eu colho uma gasometria, né? Se eu colher uma gasometria aqui do ponto A, da cânula venosa, é um sangue que eu estou aspirando de dentro do átrio do doente, né? Então, essa gasometria é uma gasometria que vai me falar sobre a assistência que eu estou provendo para esse doente. Ela é igual, na verdade, ela é uma saturação venosa central, tá bom? E a gente vai interpretar da mesma maneira que a gente interpreta uma saturação venosa central em qualquer doente, tá? A gasometria no ponto B é a gasometria pós-membrana. Ela vai me falar o quê? Sobre a membrana. Quanto de oxigênio essa membrana está conseguindo prover? Qual é a PaO2? Quanto de CO2 ela está lavando? Qual é o gás carbônico nessa membrana, né, nessa gasometria? Para eu entender, primeiro, se eu preciso fazer ajustes e depois como está a função dessa membrana, tá? E aí eu vou colher uma gasometria também aqui do ponto C, que é o quê? É uma gasometria arterial do meu doente. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que o débito cardíaco é a soma do débito nativo mais o débito da ECMO. A função pulmonar é a soma da função pulmonar mais a função da ECMO, a troca da ECMO, né? Então, em pacientes que eu tenho a válvula aórtica abrindo, que é o que a gente quer na ECMO, eu vou ter fluxo anterógrado através da aorta, né? Esse fluxo anterógrado através da aorta fez troca gasosa no pulmão, não fez troca gasosa na membrana, né? Então, na aorta, eu vou ter dois fluxos se encontrando. O fluxo que veio da aorta do doente e que fez troca gasosa no pulmão, mais o fluxo que veio da ECMO e fez troca gasosa na membrana. E o que vai efetivamente lá para as células do meu doente é essa mistura dos dois. E eu não consigo medir o débito do meu doente, eu só meço quanto eu estou dando pela ECMO. Então, eu preciso entender, na soma dessa mistura, o quanto eu estou provendo para o meu doente. Meu doente está ficando com hiperóxia, que é mais comum no doente em ECMO do que hipóxia, né? Por quê? Porque a hiperóxia tem vários estudos já que mostram para a gente que ela é deletéria no doente crítico e na ECMO. PaO2 acima de 150 no doente em ECMO é relacionada com piores desfechos, tá bom? Então, eu preciso saber o que efetivamente está chegando para o meu doente, tá? Então, são essas as três gasometrias que eu vou coletar. Eu tinha preparado uma parte adicional, mas eu estou achando que é suficiente a gente encerrar por aqui e deixar abrir para dúvidas, conversar um pouquinho sobre o que vocês tiverem de questionamentos. E aí, para a próxima parte, eu explico um pouco. A gente vai falar semana que vem sobre fisiologia da EC, tá bom? Então, era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Pessoal, obrigada pela atenção, obrigada quem estava online pela atenção, e eu estou à disposição para tirar dúvidas.